vocês para poder ouvir um pouco da palavra de Deus e louvar e cultuar mais um culto de oração, e que Deus possa abençoar a nossa vida, possa abençoar a vida de cada um que estiver vendo, ouvindo esse culto posteriormente, e que Ele possa estar à frente de todos os louvores e as palavras e tudo que for dito e feito aqui hoje. E eu separei um versículo para falar para vocês, que está em João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Que nós possamos amar ao Senhor em atos, guardando os mandamentos dele, fazendo, praticando aquilo que ele nos ensina e recebendo o amor dele consequentemente e vendo a manifestação dele na nossa vida. Essa é a minha oração por todos nós hoje. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, Senhor, mesmo que nos reinventando através dessa vida online, e que o Senhor possa falar ao nosso coração, que nós possamos ver manifesto, meu Pai, mais uma vez a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu perdão, o Teu renovo, Senhor, em tempos tão difíceis que temos vivido. Toma o culto e tudo que for feito para a Tua honra e para a Tua glória na vida de cada um de nós. Que seja dito, meu Pai, aquilo que precisa ser dito pelo Teu Espírito através de cada um. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos com o perdão dos nossos pecados e das nossas falhas. Amém, em nome de Jesus. Vamos ao culto? Louvores ao meu Criador, fico pelo
Olá, sou o pastor Marcos Renan, da Igreja Batista Jardim Auma. Desejo que Deus abençoe a todos que compartilharem esse tempo comigo de estudo da palavra. Tentarei ser breve e claro com você sobre fatos que estão acontecendo e já aconteceram. Nós estamos vivendo o chamado isolamento social, isso já fazem 3 meses, e de impactos incomensuráveis sobre a vida de cada indivíduo e sobre a sociedade como um todo. Pois bem, o tema da conversa de hoje é exatamente isso, isolamento social. E eu quero convidar você a estudar comigo alguns versículos do primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, no capítulo 6, daí por diante eu vou citando para você onde eu estou lendo. Não vou ler toda a história, apenas parte dela, mas você muito bem conhece a história chamada História de Noé. E eu começo destacando o versículo 5 do capítulo 6 de Gênesis. Diz assim, então Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. Versículo 6, capítulo 6 de Gênesis. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Primeira coisa que eu destaco aqui é o pecado do homem. O que causou o dilúvio não foi a intenção de Deus, a maldade de Deus, o distrato de Deus, o abandono de Deus. Deus não é culpado de nada disso. Não foi e não é hoje. O que causou a tristeza e o desassossego no coração de Deus foi a maldade do homem. Ainda no capítulo 6, versículo 11 e 12, diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Gênesis 6, 11 e 12. Você entende como a maldade incomoda Deus? Como o pecado que parece que ninguém está vendo, as injustiças, as atrocidades que nós acompanhamos na terra incomodam o coração de Deus, do Deus Criador de todas as coisas. Você consegue compreender isso? Mas aí eu quero me deter agora no versículo 8, capítulo 6, versículo 8, 9 e 10, que diz assim: Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre todos os seus contemporâneos. No meio de tudo aquilo que eu falei, Noé era diferente. Noé andava com Deus, finalzinho do versículo 9, capítulo 6 de Gênesis. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E aí o texto vai dizer que Deus se abre com Noé e fala com Noé a intenção de mandar durante 40 dias águas torrenciais que vão cobrir a terra por 150 dias. Na verdade, por 300, porque levam mais 150 para descer. E Noé deveria construir então uma arca, um barco muito grande onde abrigaria os animais. Versículo 18 do capítulo 6 ainda, Deus diz a Noé: Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Olha, eu gosto muito dessa palavra aliança, embora muita gente despreze isso, aliança é algo muito importante. Lá, quando nós celebramos a ceia do Senhor, no Novo Testamento, diz que é um novo pacto, a nova aliança que Jesus Cristo deixou. Paulo entendeu que a ceia do Senhor era uma nova aliança, porque essas alianças aqui já passaram. E uma nova aliança foi feita em Jesus Cristo. Continuando aqui no texto, versículo 21 e 22, no final do capítulo 6 de Gênesis, diz assim: Leva contigo tudo que se come, ajunta contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles, os animais. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Deus se preocupa com a manutenção da vida de Noé, dos seus familiares, dos animais que Noé trazia na arca. E Noé não sabe quanto tempo isso vai durar, não tinha a menor noção. A chuva, como eu disse, 40 dias, está no versículo 17, capítulo 7. Mas aí o efeito do dilúvio durou 1 ano. O efeito inteiro do dilúvio durou 1 ano.
Ou seja, em 40 dias encheu de água, mas o efeito daquilo durou um ano de isolamento social, um ano afastado do convívio, um ano afastado da natureza, um ano afastado da terra, um ano boiando num barco, isolado com os animais, seus familiares, trancado ali, se alimentando daquilo que Deus havia permitido que ele levasse, que ele providenciasse para aquele instante. O versículo 1 do capítulo 7 começa dizendo: disse o Senhor a Noé, entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tu tens sido justo diante de mim em meio a esta geração perversa. Você está me entendendo? Então a primeira coisa é que Deus vê a maldade da humanidade. Tudo que você assiste nos noticiários, tudo que você assiste na TV, tudo que você acompanha, que você lê, que você fica sabendo, Deus sabe disso, e Ele acompanha isso, e Ele se entristece com isso. Não estou dizendo que Deus envie hoje castigos, mas Ele permite que essas coisas aconteçam. Ele não quer destruir o homem, e eu termino o texto falando sobre isso, porque se quisesse já o teria feito, e o faria exatamente agora enquanto eu falo com você. Mas Deus quer resgatar o homem íntegro, aquele que está interessado, a mulher que está interessada, o jovem que está interessado, o adolescente, a criança, o adulto, o idoso, aquele que não abandonou a sua fé, aquele que está buscando agradar a Deus. Isso vai acima de igreja, acima de pastores, acima de religião. Isso é um relacionamento direto com Deus. Deus está procurando pessoas que sejam íntegras e façam a vontade dele. Mas pastor, como fazer a vontade de Deus? Como saber a vontade de Deus? Onde é que eu vou encontrar a vontade de Deus? De que maneira eu vou descobrir a vontade de Deus? Vai apenas uma dica para você. Ele deixou tudo anotado no diário. É só você ler o diário de Deus, que é a Bíblia, e você vai entender um pouquinho. E aí sim, entre igrejas, pastores e tudo mais, para talvez explicar o que você não entende. Mas o Espírito Santo está acima de tudo isso também para te ajudar. E aí eu concluo dizendo o seguinte, veja só o que diz no capítulo, como eu disse a você, levou um ano. No capítulo 7, versículo 11, diz assim: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes de todo o grande abismo, e as comportas do céu se abriram. Ano 600, dia 17 do segundo mês. E lá no capítulo 8, versículo 13, diz assim: sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês, no ano 601, um ano depois, as águas secaram sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca, olhou e eis que o solo estava enxuto. Versículo 14, capítulo 8 de Gênesis 8, 14. E no ano 601, aos 27 dias, lá foi 17, aos 27 dias, no segundo mês também, a terra estava seca. Então Deus disse para Noé: sai da arca. Ou seja, 1 ano e 10 meses, 1 ano e 10 dias praticamente depois, foi que isso aconteceu. E aí vem algo extraordinário, a primeira atitude de Noé ao sair da arca com a sua família. Ele não desceu de um avião e beijou o solo, que é honroso até para o solo. Ele não fez outras coisas que não seja, oh que maravilha, gritar, pular, se alegrar e dançar, não. Olha o que diz o versículo 20 do capítulo 8 de Gênesis. Levantou Noé, um altar ao Senhor, e tomou de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto ao Senhor sobre o altar. Então a primeira coisa que ele faz é um altar. Quando o isolamento acabar, qual a primeira coisa que você vai fazer? Ah, rapaz, descobri um novo jeito de ser igreja, eu posso ficar em casa. Eu posso ficar vendo vídeos, tem várias pregações. Você descobriu que o cardápio é grande. Você não gosta de um pastor, você procura outro. Não gosta de uma música, você procura outra. Não gosta do Zoom, que é um mecanismo de comunicação da internet, então você vai pro Facebook. Ah, você não gosta do Facebook, então você vai pro YouTube, né? É isso, você escolhe o que você quer para ser crente, você poder buscar Deus. Deixa a igreja, deixa o templo, essa reunião lá, esse negócio, você pode cair nesse engano do convívio. Muito cuidado com isso. A primeira coisa que Noé fez foi um culto. A primeira coisa, na maneira dele, do jeito dele, como existia, a primeira coisa que ele fez foi um culto. Ele oferece sacrifício a Deus, ele oferece holocausto. Depois de um ano ele comendo alguns animais e tudo mais, ele deixou alguns animais separados, limpos. Dos animais limpos ele levaria 7 de cada um,
como das aves do céu, também 7, você vai ver isso no seu texto se você ler. Mas eu quero chegar e que você entenda que Deus sabe exatamente o que nós fazemos quando nós estamos diante dele. E aí o versículo 21, 22 diz assim: E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Deus sabe que o homem já é mau mesmo. Nem tornarei a ferir todos viventes como fiz. Ou seja, os animais pagaram pelo pecado dos homens. A natureza pagou pelo pecado dos homens. Versículo 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Tudo isso acontece porque Deus prometeu cuidar da gente. Esses ciclos todos são necessários para o corpo humano, para a sobrevivência da natureza e do ser humano. Então essas coisas existem porque Deus prometeu. Ao olhar para Noé, ao ver o culto de Noé, o efeito de um culto sobre o coração de Deus. Você está me entendendo? Que Deus abençoe você, que você entenda que esse isolamento social que Noé passou, esse isolamento social que estamos passando, não é para a nossa destruição, é para o nosso amadurecimento. O que você vai fazer quando sair? Vai correr para o shopping, vai correr para a praia, né? Vai se divertir, vai beber todas, vai fazer tudo o que você quis fazer e estava preso, não podia fazer, não é? Ou você vai cultuar a Deus, agradecer a Deus. Não estou falando de igreja, não se engane, porque a Deus você não engana. Estou falando de um coração agradecido que entregue a Deus, multiplica bênçãos. É isso que eu estou dizendo para você. Então que Deus abençoe você, que você continue firme no Senhor, você que já conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você que procura as coisas de Deus, você entenda que não é para a nossa destruição, é para o nosso amadurecimento. Um grande beijo, um grande abraço, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por todos aqueles que puderem ouvir e acompanhar esse texto em Gênesis, no início de todas as coisas. Obrigado porque o Senhor salvou Noé. O Senhor consegue, no meio da multidão de maldades deste mundo, enxergar os seus filhos e por isso não destruiu a terra e não destrói agora. Que essa pandemia passe, que esse coronavírus passe e que as pessoas voltem-se mais ainda para o Senhor nesse momento. Assim é o desejo do meu coração. Assim eu oro e agradeço, abençoando cada pessoa, cada família que está nos ouvindo. De hoje para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, sua família. Pastor Marcos Renan, às suas ordens. Um grande abraço. Tchau, tchau. Espero que Deus possa ter falado ao seu coração através de cada palavra, cada oração, cada música. E eu termino esse culto deixando um versículo para que a gente possa refletir, que é em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mais uma vez, aqueles que amam o Senhor, que praticam, que guardam os seus mandamentos, aqueles que são chamados segundo o propósito do coração do Pai. Tudo vai cooperar, o Senhor fará com que tudo coopere para o nosso bem. Mesmo que pareça estar tudo errado, meio uma pandemia, mas o Senhor está no controle de cada situação. Que isso possa ser o nosso consolo, que isso possa ser o nosso renovo a cada dia. E vamos encerrar o culto com mais uma oração. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu, mais uma vez, de te cultuar, Senhor. E nós te pedimos para que o Senhor, a cada dia, a cada momento, meu Pai, nos abra os olhos para as ações do Senhor sobre a nossa vida, para a transformação daquilo que até parece para o nosso mal, através do Teu Espírito, nos transformar para o bem, meu Deus. Que nada, Senhor, nada é por acaso na vida dos Teus servos, meu Deus. O Senhor está no controle de tudo e que assim seja, glórias a Deus por isso, porque o Senhor sabe, meu Pai, melhor do que ninguém, o que é o melhor para a nossa vida. Os Teus pensamentos são mais altos do que os nossos, Senhor, é o que a Tua palavra nos diz. E que isso possa estar sempre na nossa mente, no nosso foco diário. Mesmo que o inimigo tente nos tirar da rota, que o Seu Espírito, Senhor, nos traga de volta, meu Pai.
Nós te agradecemos, te entregamos a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, o nosso pastor, meu Pai. Todos nas tuas santas e abençoadas mãos. E te agradecemos pela graça que o Senhor tem nos dado a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Paz.